Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Hoje vamos falar sobre, na aula de Hadith, vamos falar sobre os modos e etiquetas do encontro e como devemos promover a saudação islâmica. Assalamu alaikum. Mas antes de tudo, vamos começar com o Adrud Sharif, a nossa aula. Eh, Durud Sharif é uma saudação de bênçãos. É uma invocar as bênçãos de Deus para o Santo Profeta. Vou ler em árabe e depois vou traduzir em português. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospera Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Esse é o Durud Sharif que nós lemos nas nossas orações também, que é uma saudação para mandar saudação de bênçãos para o Santo Profeta. Como eu falei hoje, na aula de hoje, nós vamos falar algumas etiquetas, modos de como cumprimentar, como saudar, ou como encontrar com os amigos, familiares e tudo mais. Em relação a isso, o primeiro dito, narrado pelo Hazrat Abdullah bin Umar, ele relata que Santo Profeta diz: sempre que vier um líder de uma noção ou um homem nobre até você, dê-lhe o respeito que ele é devido. Esse é um dos ditos do Santo Profeta muito importante e muito comum também, e que mostra a importância de que quando vem o respeito e o cargo social da pessoa, é importante que nós respeitamos a pessoa, indiferentemente da sua raça, etnia e a religião. Essa parte é muito importante, porque o Sagrado Alcorão também fala sobre isso, né? Quando Hazrat Moisés, profeta Moisés, foi, Deus revelou para ele que ele é o profeta e que ele deve pregar e ele deve ir para Faraó e pregar a unicidade de Deus e que ele deve adorar um Deus único. Deus ensinou essa lição para o profeta Moisés também, que ele é rei. Então deve considerar essa etiqueta e deve considerar que ele tem um cargo público, né? Então considera isso na sua mente quando você estiver falando. É óbvio que no reinado de Deus Todo-Poderoso, os mais respeitados e os mais considerados pelo Deus Todo-Poderoso são as pessoas que têm espiritualidade mais alta. E entre eles, os profetas vêm no primeiro lugar. Então, obviamente, na cabeça das pessoas poderia ter qualquer pessoa mais poderosa ou mais a pessoa que tem mais impacto na sociedade, mas pelos olhos de Deus, quem são mais amados são os profetas, que no caso era o profeta Moisés. Mas mesmo assim, quando Deus diz para ele ir para até o Moisés,
até o faraó, ele disse que você deve considerar esse ponto, esse fato de que ele é rei. E a mesma coisa aqui, nós podemos ser, quanto maior religioso, nós podemos ser quanto maior no nosso ambiente, na nossa sociedade, mas é importante que quando nós encontramos alguém que nós consideramos, que nós olhamos o cargo da pessoa também. Nós consideramos que qual é a importância da pessoa também, qual é o cargo social da pessoa. E devemos o tratar do mesmo jeito. Não seria justo, mesmo, por exemplo, isso poderia ser, pode ser levado um exemplo da Arábia Saudita ou do mundo antigo, quando eram várias tribos e cada tribo tinha líderes, cada tribo tinha pessoas respeitadas e eles não queriam saber do outro tribo, quem era mais importante, quem era o líder, quem era o chefe do tribo. Mas Santo Profeta ensinou esse modo de que mesmo que ele não seja o seu rei ou o seu líder, mas ele é líder de alguém. Ele representa algumas pessoas. Então, por ter ele um cargo social, mesmo que seja na sociedade dele, é importante esse dever de respeitar a pessoa conforme esse cargo. E hoje nós podemos levar em mente, eh, hum, eh, hoje nós podemos entender isso melhor de forma como o mundo de hoje, né? Como os presidentes ou os ministros ou os embaixadores vão de um país para o outro. Para um país eles são todo, porque representam o povo. Mas para outro povo, para outro país, outra região, eles não são nada. Para eles, eles não representam esse povo. Mas o Sagrado Alcorão já estabeleceu essas etiquetas do encontro, já estabeleceu essa regra dos embaixadores 14 séculos atrás. Hoje em dia, nós sabemos que nós temos várias leis que protegem os embaixadores nos seus próprios países ou nos países que eles estão alocados, ou cônsules, ou presidentes, ou os ministros que vão de um país para o outro, que representam o povo. Tem leis internacionais que protegem os seus direitos. E imagina 14 séculos atrás, por isso nós dizemos que o santo profeta, além de ser um líder religioso, ele também era um líder secular, ele também era um líder social, líder do povo, que estabeleceu as regras da sociedade, como deve se encontrar, como deve tratar as pessoas conforme a sua categoria na sociedade, conforme a sua elite. É importante que aqui não estamos defendendo ninguém, nós só estamos dizendo que cada um na sociedade deve ser tratado conforme o seu cargo, não deve ser desrespeitado, deve ser dado o devido respeito para a pessoa. E hoje em dia sabemos que isso é muito importante para nós termos as relações próximas com uma sociedade com outra, uma nação com outra. É importante ter esse tipo de modos que devem considerados. Uns dias atrás, quando embaixador do Brasil num país não foi respeitado, isso trouxe uma polêmica, isso trouxe uma angústia dentro do povo, porque embaixador do Brasil no respectivo país representa o povo brasileiro. Então, esse embaixador deve ser respeitado por ter um cargo público, por ter um cargo social. Então, isso está falando esse dito do Santo Profeta. E como nós vemos que elabora
esses ensinamentos seculares que foram falados 14 séculos atrás, mas até hoje são válidos e muito bem válidos, né? Devem, não devemos, podemos, na verdade, não podemos esquecer esses ensinamentos, porque isso não nos só torna ignorante da religião, mas também ignorante da sociedade. Porque hoje em dia esses meios, esses modos são considerados importantes na sociedade atual. Outro dito do santo profeta, narrado pelo Hazrat Abdullah bin Jafar, relata que sempre que o santo profeta retornava de uma viagem, as crianças da família do santo profeta costumavam ir recebê-lo. Ele relata, certa vez, quando ele retornou de uma viagem, eu fui o primeiro a ser levado até ele. O santo profeta me segurou em seu colo. Então, um dos filhos de Hazrat Fátima era filha do santo profeta, e ela tinha dois filhos, Imam Hassan ou Imam Hussein. O narrador não lembra qual dos filhos foi trazido até o santo profeta. Ele sentou o seu neto atrás de si, e assim ele disse que entramos em Medina com glória, que nós três estávamos sentados no camelo. Isso mostra também como o santo profeta considerava essa relação com as crianças muito importante. E também não ignorava qualquer momento de entretenimento das crianças. Só montar para as crianças no cavalo, no camelo e levar eles para o passeio, às vezes até era difícil. Mas ele aproveitava esse momento quando voltava de uma viagem e era montado eh, no camelo e carregava, colocava as crianças da família junto com ele no seu colo ou atrás de você. E assim entrava na cidade. E isso também mostra um outro momento, outro ponto muito importante, que Santo Profeta, quando voltava de viagem, ele era recebido fora da cidade. Isso é outra etiqueta de encontrar. É muito importante que quando alguém de muita importância, alguém que é muito respeitado, que estaremos recebendo alguém assim, que nós saímos da nossa casa, que nós demos uma importância. Se for no escritório, no gabinete, a gente se levanta, a gente recebe, saindo do escritório, o gabinete, a pessoa, para dar o quê? O devido respeito. Para quê? Para que as relações entre as pessoas, entre as sociedades, podem ser mais próximas, em vez de ser tensas. Isso também foi ensinado que a pessoa tem outro dito do Santo Profeta que fala sobre esse assunto também, que quando alguém, você faz um despedido a alguém, quando você faz a despedida, você também saia junto com a pessoa até um certo, momento, até certo ponto, né? Para despedir a pessoa. E essa era a prática do Messias prometido, fundador da comunidade muçulmana Ahmadiyya também, que ele fazia isso. Ele saía da sua cidade, ele saía da sua região, da casa e ia junto com os convidados até um certo ponto para que eh, possa ser dado um certo respeito para as pessoas. Porque dentro do islamismo, dar respeito para os convidados ou para as pessoas que vêm visitar, os visitantes, é muito importante. É um respeito grande, enorme. E hoje em dia, nós podemos estar muito longe da religião, mas essa parte
Nós nunca esquecemos. E essas regras são estabelecidas até hoje. Quanto maior a pessoa for, quanto maior a cargo da pessoa for, tiver um cargo social, as pessoas dão o respeito. As pessoas recebem com muito carinho, ou até mesmo saem do seu ambiente para receber a pessoa e também saem do seu lugar para despedir a pessoa. Então, esses gestos pequenos mostram a personalidade da pessoa e construem um ambiente ou uma relação boa com a sociedade, com as outras pessoas da sociedade. E isso é muito importante dentro da religião islâmica. Nós não podemos ignorar, não tem como ignorar essas partes, porque afinal, dentro da sociedade, nós somos, mesmo que sejamos muçulmanos, sejamos de que religião for, mas afinal somos seres humanos e fazemos parte da sociedade. E como seres humanos, é importante que nós consideremos as, os modos e etiquetas estabelecidas pelo bom senso. E muitos deles são mencionados no Sagrado Alcorão na religião islâmica, através do profeta Muhammad, que paz de Deus tenha sobre ele. Outro dito do santo profeta, narrado pelo Hazrat Abdullah bin Umar, relata que santo profeta diz encontrar um ao outro após um intervalo ao de vez em quando aumenta o amor. Ou seja, ver um ao outro diariamente diminui o desejo de se encontrar. Quanto mais frequente você encontra com seu amigo, com alguém que você conhece, se for muito mais frequente, se for diariamente, isso às vezes até a pessoa fica aborrecido, a pessoa fica cansado, a pessoa fica um pouquinho distante, não traz aquela importância. Por isso, o santo profeta diz que é bom encontrar vez em quando. Isso não quer dizer que você encontre só depois de cada ano, depois de 2 anos, mas sim deve ser considerado. Por isso, vocês veem que, falando nisso, o santo profeta não falou que encontra em cada mês, encontra em cada ano, encontra em cada 5 anos. Não. Essa parte deixou pelas pessoas para que eles possam decidir com senso bom, senso comum e considerando o ponto muito importante que o que deve ser considerado para encontrar ou para dar uma pausa é que deve ter uma relação boa, deve ter uma relação de amor, de carinho, de respeito. Então, isso pode variar de uma relação para outra. Por exemplo, se for mãe e pai, é muito importante que você encontre mais frequente possível os irmãos. Aí, dependendo da cada relação, o amigo, cada amigo é diferente. Então, por isso, variando uma relação da outra, o período do encontro também pode variar. Às vezes é bom encontrar com um amigo depois de um mês, enquanto com outro amigo é bom encontrar depois de uma semana. O que deve ser considerado é esse ponto, essas consequências, que o seu encontro deve se aumentar em respeito, em amor, em carinho, em boa relação, e não deve se causar qualquer tipo de prejuízo ou incômodo para a pessoa. Às vezes, nós estamos em casa e do nada a gente recebe visita. A gente recebe com muito carinho, muito respeito, a gente dá muita importância. Mas aí passa uma semana e a mesma pessoa vem. Aí passa 5 dias e a mesma pessoa vem. Aí a pessoa pode ser um vizinho, pode ser um amigo assim, de longe, mas isso vai trazer um incômodo para a pessoa. Mas por outro lado, se for o filho, se for a mãe, se for o pai, a coisa muda. Aí o período vai mudar também.
Porque não vai, a mãe ou o pai ou filhos vão querer encontrar com alguém do família, de mãe e pai, mais frequente possível, cada dia, ou um dia sim, outro dia não. Então, o que é importante considerar na sua mente é que os encontros devem causar a proximidade, devem causar amor e um bom relacionamento, e não devem causar qualquer tipo de incômodo. E uma regra muito boa, que quando você vê que esse encontro está causando incômodo, ou um tipo de eh, o respeito está se acabando, a regra é simples: diminuir os números de encontros. Porque quando você diminuir, automaticamente vai aumentar o desejo de encontrar. Então, é muito importante isso considerar na mente também. Às vezes a pessoa, seguindo a sua mente, sua mentalidade, fica relacionando com as pessoas, com os amigos, com os parentes, e ele não entende a outra parte, ele não entende a outra pessoa que está na sua frente, com que ele está lidando. Às vezes isso pode ter um peso para a pessoa, pode ser incômodo para a pessoa. Então, são coisas pequenas que nós devemos considerar quando nós estamos tratando com as pessoas, quando estamos tendo relação com as pessoas. É importante isso para que haja uma relação de fraternidade, um amor e carinho, e não haja uma relação em que os dois lados sejam tensos, em que os dois lados fiquem esperando quando acaba esse encontro e cada um segue o seu caminho. Depois, outro dito do santo profeta narrado pelo Hazrat Abdullah bin Salman relata que ouviu o santo profeta dizer: O povo, multiplique a saudação de paz, alimente as pessoas, fortaleça os laços de parentesco e esteja em oração quando os outros estiverem dormindo. Vocês entrarão no paraíso em paz. Um dito do santo profeta muito completo, um dito que fala tanto das coisas, das nossas obrigações perante as pessoas e perante Deus Todo-Poderoso, e os virtudes mais altos, né? Vamos começar primeiro com virtude, a ação boa relativa ao Deus, fazer oração. Nós fazemos oração. Muçulmanos fazem 5 orações diárias, e cada oração mais importante do que outra. Mas o que é mais importante, a oração que é mais importante, que é mais desejada pelo Deus, ela nem é obrigada. É a oração de Tahajjud. É a oração de alvorada, de manhã, madrugada. É a oração muito antes de nascer o sol. É a oração de última parte da noite. Por isso foi falado que faça a oração quando os outros estiverem dormindo. Quer dizer que o povo, o público em geral, está dormindo nessa parte. Essa oração, Deus Todo-Poderoso diz que é mais desejado. É a oração que queima qualquer tipo de pecado. É a oração que dá uma força e fortalece a fé e coloca a pessoa no caminho certo. E é curioso que a oração nem é obrigatória, né? Então, em relação às coisas que são ligadas a Deus, oração de Tahajjud foi mencionado nesse dito, que é uma coisa muito importante que vai levar a pessoa até paraíso. Agora vamos ver as partes que são ligadas com as pessoas, né? São colocados 3 pontos. Primeiro, multiplica a saudação de paz, dizer assalamu alaikum, não é? Aqui não foi falado que fale para o muçulmano. Tem muitos muçulmanos de cabeça fechada que dizem que saudação de paz só pode ser falado
para os muçulmanos. Mas isso não é verdade. Porque nos todos os momentos, quando foi falado que espalhe a saudação islâmica, saudação de paz, nunca foi falado que espalha ou fala para os muçulmanos. Nunca foi falado isso. Então, isso mostra que a saudação de paz pode ser dito para qualquer pessoa de qualquer crença. Segundo ponto, alimentar as pessoas. Isso também mostra que quão importante essa é a virtude de alimentar as pessoas. E terceiro ponto, fortaleça os laços de parentesco, que as pessoas que estão ao seu relativo, ao seu redor, que fazem parte da sua sangue, as familiares, deve-se tratar bem esses familiares, deve fazer algo bom para essas pessoas. Primeiro, saudação, que pode ser uma coisa muito geral. Você passa de rua, você conhece a pessoa, não conhece, você faz a saudação. A segunda parte, mais específica. Você conhece alguém que está precisando de alguma coisa, de uma comida, da alimentação, está passando uma situação difícil, você alimenta a pessoa. E em terceiro lugar, a coisa mais especificada, né? Que agora são as pessoas que estão no seu redor, as pessoas familiares, os que você trata ao dia a dia. Essas pessoas também devem ser considerados, devem ser tratados de forma melhor, independentemente do que como eles tratem de volta. Você mostra a sua fé, você mostra a sua educação, e a pessoa que está de frente, ele mostra a sua educação. Você não precisa descer até o nível da pessoa para responder, para tratar a pessoa se a pessoa está tratando ruim. Você precisa manter o seu nível. Você precisa manter a sua educação. Você tem que tratar de forma como foi ensinado para você. E não adaptar as atitudes da outra pessoa que está tratando de forma incorreta. Outro dito de santo profeta narrado pelo Hazrat Abdullah bin Umar relata que um homem foi até o santo profeta e perguntou qual a ação. Ele perguntou ao profeta, Ayul Islami Khairun, ó profeta, qual ação no islamismo é excelente? Qual é a excelência? Qual é a melhor virtude? O santo profeta diz alimentar os outros e dizer salam a todos que encontrar, quer você os conheça ou não. Olha aqui, mais uma resposta para as pessoas que dizem que tem que dizer salam, tem que dizer assalamu alaikum, que quer dizer paz esteja sobre você, só para os muçulmanos. Como é que você vai dizer assalamu alaikum só para os muçulmanos, sendo que Santo Profeta diz assalamu alaikum para os que você conhece ou não? Se você nem conhece a pessoa, se você nem conhece que crença ele tem, como é que você vai julgar? Muito difícil, né? Ou você vai parar a pessoa, vai perguntar se é muçulmano, aí vai dizer assalamu alaikum. Não, não é. Muito simples. A pessoa tem que dizer, independente de que religião a pessoa tem, nós devemos dizer, nós devemos espalhar a mensagem de paz, a saudação de paz para todos. E a mesma coisa serve para alimentar as pessoas. Não cabe a nós dizer que não, eu vou só alimentar o muçulmano, eu vou só alimentar só as pessoas da comunidade. Nós temos que ter a misericórdia mais aberta, mais abrangente.
que abrange todas as pessoas, seja muçulmano ou não. Obviamente, dependendo da sua situação, da condição, a pessoa pode escolher, mas não deve discriminar por causa de crença. Não deve discriminar que ele não é muçulmano, então não cabe a mim gastar nessa pessoa, porque ele não tem a mesma fé que nós. Esses ditos do Santo Profeta nos mostram que o respeito mútuo, o amor e carinho, que nós devemos ter para outras pessoas, essas coisas todas vêm antes da religião. Nós primeiro precisamos fazer essas excelências, essas virtudes, independentemente da religião ou a crença, porque a crença na verdade, a religião nos ensina que gasta e trata bem as pessoas, que sejam da sua religião ou não. Então, hoje nós aprendemos que as nossas boas virtudes, os nossos bons comportamentos, não só devem merecer as pessoas que são da nossa crença, mas todo o mundo e toda a nossa sociedade. É a nossa obrigação de tratar bem as pessoas da sociedade conforme o seu cargo, a sua importância, conforme a sua posição na sociedade e também quando há o tempo de fazer o sacrifício, quando é o tempo de gastar no caminho de Allah, caminho de Deus, nós não devemos distinguir, nós não devemos fazer essa discriminação de se a pessoa tem a mesma crença que nós ou não, mas devemos fazer todo tipo de caridade e na verdade, tratar bem e conversar e receber a pessoa com um sorriso, dar o sorriso, isso tudo também é caridade. Tem caridade espiritual e também tem caridade física. Então, todo tipo de caridade que nós podemos fazer é importante que façamos e façamos sem qualquer tipo de discriminação e sem distinguir as crenças ou as religiões. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.